O que aconteceria se você parasse de consumir açúcar por 2 semanas? Você observaria várias mudanças. A forma do seu rosto se transformaria, tornando-se menos arredondada e inchada. Você pode ver a diferença no meu próprio rosto, que antes era mais arredondado e agora está mais magro. A mudança será perceptível no seu rosto e especialmente na sua cintura. A perda de gordura na sua cintura ocorre porque o seu fígado libera gordura quando você para de consumir açúcar. O corpo é então forçado a usar gordura como combustível, já que açúcar e gordura são as únicas duas fontes de combustível disponíveis. Para evitar o acúmulo de açúcar, o corpo prefere queimar açúcar primeiro antes da gordura. Mas, quando o açúcar é removido da dieta, o corpo deve confiar nas reservas de gordura, começando pelo fígado. O segundo ponto: 4 órgãos principais serão significativamente afetados quando você parar de consumir açúcar. Sua visão melhorará, com menos borrões e uma melhor visão geral. Os olhos são muito sensíveis ao açúcar, por isso, os diabéticos podem desenvolver uma condição chamada retinopatia diabética, resultando em danos à retina. A função dos seus rins também melhorará, pois os rins são outro órgão que sofre com o consumo excessivo de açúcar. O excesso de açúcar pode levar à presença de açúcar ou proteína na urina, pois causa inflamação e danos aos vasos sanguíneos nos rins, uma condição conhecida como nefropatia diabética. Néfron refere-se às pequenas unidades de filtração nos rins. Ao reduzir a ingestão de açúcar, a função renal melhorará. Suas artérias também se beneficiarão, pois o excesso de açúcar pode levar à doença arterial diabética ou doença vascular. Cortar o açúcar reduzirá a inflamação nas suas artérias e permitirá que elas se curem. Além disso, como o açúcar se converte em gordura e colesterol, seus níveis de colesterol melhorarão significativamente. Quando você diminui o açúcar na sua dieta, seus nervos começam a se curar. Se você tem uma condição diabética chamada neuropatia periférica, que danifica as terminações nervosas nos pés, isso começará a melhorar. Os nervos no seu cérebro também se curarão, levando a 2 principais melhorias. Primeiro, sua função cognitiva melhorará, incluindo melhor memória, foco e concentração. Segundo, seu humor melhorará significativamente e você se sentirá muito mais feliz. É surpreendente para mim que a abordagem óbvia para gerenciar o diabetes, uma doença caracterizada por altos níveis de açúcar no sangue, não seja simplesmente reduzir a ingestão de açúcar. Se o diabetes é causado pelo excesso de açúcar no sangue, faz sentido diminuir o consumo de açúcar. No entanto, se você procurar online sobre as causas do diabetes, encontrará 2 resultados: estilo de vida e genética. Fatores de estilo de vida incluem obesidade, falta de exercício e urbanização. Surpreendentemente, eles não enfatizam o papel do açúcar na dieta no desenvolvimento do diabetes, o que é desconcertante. Em vez de focar no açúcar, os profissionais médicos frequentemente culpam o consumo de gordura saturada pelo diabetes. No entanto, dados recentes desmascararam completamente essa noção. Na realidade, os carboidratos são o principal problema. Investigação adicional nas recomendações dietéticas para diabéticos revela que altos níveis de consumo de grãos são frequentemente encorajados. Embora os grãos integrais sejam normalmente recomendados, eles ainda consistem em aproximadamente 85% de carboidratos. A solução para gerenciar o diabetes parece simples: reduzir a ingestão de açúcar. O próximo benefício de cortar o açúcar é que você terá menos visitas ao banheiro durante a noite. A razão para isso é que a água segue o açúcar no corpo. Quando você consome açúcar, ele entra na sua corrente sanguínea, é filtrado pelos rins e desencadeia uma micção mais frequente, especialmente à noite. Ao reduzir a ingestão de açúcar, você descobrirá que precisa se levantar menos durante a noite. Na minha prática médica, encontrei pacientes que precisavam usar o banheiro até 10 vezes por noite. Simplesmente cortando o açúcar,
eles conseguiram dormir a noite toda. Pode levar algumas semanas para ver o efeito completo, mas melhorar a qualidade do sono é crucial. O próximo benefício de reduzir a ingestão de açúcar é o aumento de energia. Como mencionado anteriormente, quando você elimina o açúcar, seu corpo é forçado a queimar gordura para obter energia. O corpo armazena significativamente mais calorias da gordura do que do açúcar. Mesmo uma pessoa magra geralmente tem cerca de 100.000 calorias armazenadas como gordura, em comparação com apenas 1.700 calorias armazenadas como açúcar. Para ilustrar esse conceito, imagine seu corpo funcionando com uma pequena bateria em vez de uma grande bateria de carro. Se você depender da pequena bateria do açúcar para a energia, experimentará fome constante, desejos e flutuações de energia. No entanto, quando você queima gordura como combustível, não está mais suscetível aos altos e baixos associados ao consumo de açúcar, particularmente o ciclo de fadiga de energia. Considere o tempo entre as refeições. Seu corpo deve confiar na gordura para obter energia durante esses períodos. No entanto, as pessoas não podem acessar efetivamente suas reservas de gordura devido ao excesso de açúcar na corrente sanguínea. Ao reduzir a ingestão de açúcar e converter seu corpo em combustível de gordura, você queimará gordura consistentemente entre as refeições e durante as refeições. Essa mudança na fonte de combustível lhe fornecerá uma quantidade substancial de energia constante ao longo do dia, e seu cérebro funcionará melhor. Isso se relaciona ao próximo ponto: redução de desejo por comida. Seu apetite diminui entre as refeições, porque, mesmo quando você não está comendo, seu corpo está consumindo suas próprias reservas de gordura. Para evitar a fome entre as refeições e se sentir satisfeito, é essencial reduzir a ingestão de açúcar e minimizar os lanches frequentes. Eliminar o desejo por açúcar é possível ao não consumir açúcar. Esse processo geralmente leva cerca de 3 dias e é administrável para qualquer pessoa. O segredo é comprometer-se e começar imediatamente. O objetivo é consumir menos de 20 gramas de carboidratos por dia. Isso inclui frutas, mel e açúcares ocultos em vários alimentos ricos em carboidratos, como pão, macarrão, cereais, biscoitos e waffles. A pessoa média consome aproximadamente 13 colheres e meia de chá de açúcar adicionado diariamente. Esse açúcar adicionado equivale a 54 gramas. No entanto, é importante considerar o teor de açúcar em outras fontes de carboidratos também, como pão, panquecas, muffins, refrigerantes, sucos, bebidas alcoólicas como vinho e cerveja, etc. Ao levar em consideração essas fontes, o consumo diário médio de açúcar é de aproximadamente meio quilo, ou 275 gramas, o que equivale a 68 colheres de chá de açúcar. O açúcar adicionado é apenas uma pequena parte do problema. Os carboidratos de várias fontes que se convertem em açúcar representam um desafio significativo para o corpo. Quando você faz a mudança e começa a queimar gordura para obter energia, você experimentará inúmeros benefícios, incluindo melhora do humor e função cognitiva. Você se sentirá ótimo no geral. Além disso, você também notará melhorias físicas, como roupas mais ajustadas e um rosto menos arredondado. Você não mais desejará açúcar, o que é uma conquista significativa. O sexto benefício: reduzir a ingestão de açúcar ajudará a diminuir a inflamação, a dor e a rigidez no corpo. Suas artérias se tornarão menos rígidas, levando a uma redução substancial da pressão arterial. Como resultado, você pode precisar de menos medicamentos. Como os medicamentos anti-inflamatórios são amplamente utilizados, espero que você possa parar de tomá-los à medida que sua inflamação diminui. Isso se refere à inflamação dentro dos seus tecidos, artérias, olhos, rins e sistema nervoso. As áreas que não são visíveis, mas que melhorarão. A inflamação profunda nas paredes das artérias faz com que elas se tornem mais espessas. Paredes mais espessas reduzem o espaço para o fluxo sanguíneo, aumentando o risco de artérias entupidas.
Ao desistir do açúcar, você permite que mais sangue chegue aos seus tecidos. O sétimo benefício é óbvio: você perderá mais peso, especificamente gordura, o que pode ser um conceito novo para muitas pessoas. Inicialmente, você perderá uma quantidade significativa de peso de água, porque onde quer que haja glicose armazenada como glicogênio, seu corpo também armazena 3 vezes a quantidade de água. O açúcar armazenado é essencialmente uma esponja cheia de líquido. Ao cortar o açúcar, você pode perder pelo menos 6 quilos nas primeiras 1 a 2 semanas. Mais importante ainda, você começará a queimar gordura real e a perder peso. Considere todas as outras vantagens de perder peso e ser capaz de fazer isso de forma eficaz. Tentar perder peso em uma dieta rica em carboidratos é uma batalha difícil, sem mencionar os desejos e a fome que tornam desafiador manter por qualquer período de tempo. Algumas pessoas podem não perceber que os carboidratos se convertem em gordura e colesterol. A maior parte da gordura no seu fígado vem de carboidratos, especificamente grãos, pão, macarrão, amidos, batatas, etc., não de vegetais de salada. O próximo benefício é a pele melhorada. Sua acne e dermatite, como erupções cutâneas vermelhas, melhorarão, porque reduzir a ingestão de açúcar diminui a inflamação em todo o corpo, incluindo a pele. De fato, a redução da inflamação e do inchaço ao redor dos olhos e bochechas contribui para mudanças na forma do rosto. Muitas pessoas não percebem que um rosto inchado é resultado do consumo excessivo de carboidratos. O último benefício, que quero explicar em detalhes, aborda uma questão central por trás da maioria dos problemas de saúde: resistência à insulina. A insulina é um hormônio desencadeado pelo açúcar e carboidratos. Quando você consome mais carboidratos, seus níveis de insulina aumentam. Quando seu corpo desenvolve resistência a algo, significa que está rejeitando essa substância. A intolerância à glicose é uma forma de resistência que envolve os receptores do corpo não respondendo. Quando você consome muito açúcar ao longo do tempo, seu corpo resiste a ele, e o açúcar não se conecta mais porque o corpo cria uma barreira, tornando-se intolerante. O mesmo se aplica à insulina. O excesso de insulina é tóxico e perigoso para o corpo, então o corpo desenvolve resistência contra ela. Para resolver esse problema, o corpo produz mais insulina para penetrar a barreira de resistência, resultando em altos níveis de insulina no corpo. Os efeitos colaterais adicionais mencionados anteriormente são causados não apenas pelo alto nível de glicose, mas também pelo alto nível de insulina. Eventualmente, o pâncreas que produz insulina fica exausto e não pode mais compensar a barreira de resistência. Como resultado, o pâncreas para de produzir insulina suficiente, levando ao pré-diabetes e ao diabetes. Nessa situação, não há insulina suficiente para reduzir o açúcar no sangue. A resistência à insulina leva a um metabolismo lento e dificuldade para perder peso. Por exemplo, se seu peso é 75 quilos, você pode achar desafiador perder peso abaixo desse ponto, mesmo com dieta e exercício. A insulina é necessária para a absorção de vários nutrientes, incluindo potássio, magnésio, vitamina B1, cálcio, vitamina D e aminoácidos para a síntese de proteínas. Ao cortar o açúcar, você melhora a resistência à insulina e aumenta a absorção desses nutrientes. Se você experimentou anteriormente a atrofia, que aparece como celulite nas pernas ou nádegas, isso começará a melhorar à medida que você ganha mais músculo e alcança uma melhor forma corporal. Resolver a resistência à insulina ajuda com a doença hepática gordurosa e diminui o risco de doenças cardíacas, derrames e câncer. Em vez de passar mais tempo contemplando se deve ou não fazer essa mudança, acho que você deve começar imediatamente. Eu forneci um vídeo muito útil para mostrar exatamente como começar. Confira. Está bem aqui.